Então vamos lá? Bom, eu tô aqui em viagem ainda e decidi fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Vocês sempre me pedem, né? Um vídeo reagindo à carteira de alguém e tal. Eu recebi uma mensagem de um seguidor e eu achei essa mensagem um pouco estranha. Então eu comecei a ler aqui e, cara, quanto mais eu lia, pior ficava. A Clear inventou de entrar na XP e a Rico também. Aí some o histórico desde o início dos investimentos do investidor. Agora, a Orama está na BTG, mesma coisa acontecendo. Abriram nova conta, nova agência, XP e BTG. Diga aí, comenta lá em vídeo isso, como é que a gente perde o histórico, todos os extratos anteriores e os gráficos, desse jeito é bronca. Achei estranha a mensagem, porque quando uma corretora migra, né? Você perde ali o seu preço médio na plataforma, mas quando você abre o investidor B3, você ainda tem acesso a essas informações. Só que eu quis entender por que isso estava incomodando tanto ele, porque de toda forma a gente tem que fazer a declaração de IR no fim do ano e você tem o seu preço médio ali, né? E ele falava como se ele tivesse perdido isso. Aí ele falou, já pensasse nisso? E eu fiquei, não tinha pensado. Como vamos saber, sem extrato, desde o início, os erros da corretora de caixa na hora das vendas, das compras das ações? Tem coisa errada nisso. Sem falar em um monte de grupamentos, fusões, tudo para ferrar o investidor. Bom dia para você e Deus no comando. Bom, aqui ele começa a dizer que se a gente não tiver acesso a esses extratos, né, as corretoras podem acabar roubando a gente, porque você não teria acesso às compras que você tem ali. Só que na verdade não, né? Você tem acesso ao número de ações que você tem e quando tem uma bonificação, um grupamento, isso não é ruim, né? Uma bonificação, você ganha mais ações, um grupamento que você tem ali, acontece que você tinha 10 ações, vira 5 ações ou 2 ações, é uma regra que a empresa precisa seguir para quando a ação ficar abaixo de R$1, né? Um split quando a empresa fica muito cara, então você tem ali sempre o valor que você pagou como referência, né? E você tem ainda as notas de corretagem, etc, que as corretoras são obrigadas a te oferecer. Só que eu achei estranho, aí ele colocou, essas fusões de bancos são estratégias, pois os menores vão terminar quebrando, e o Itaú tá no meio disso tudo. Não sei de onde que ele tirou essa informação. São só estratégias para ferrar quem investe e confia nesses bancos e corretoras. Quando eu te falei antes, como investidor, falando como investidor, esses movimentos são para só tirar de todos, tanto as baleias como os médios e pequenos investidores. Então é para tirar de todo mundo. Quem mantém tudo isso é uma pirâmide. O certo é espalhar tudo mesmo. Eles anunciaram que a Clear e a Rico eram da XP, mas até a hora entrou que não tem nada com XP. Não, a Clear e a Rico sempre foram da XP, sempre assim. Né? Nos últimos 10 anos, elas são da XP já, não tem nada de novo nisso, tá? E ele disse que começou a investir em 2020, outra conversa. Então, desde que ele investe, elas sempre foram da XP. Mas até a hora que não tem nada com a XP, entrou no BTG. Mesma coisa. Mas que coisa, né? Ele tá falando uma coisa aqui que eu fiquei sem entender. Só que nesse caso, meteram mais uma conta para mim, mas não cancelaram as contas antigas, não. Não cancela. Você tem a conta antiga no BTG, né? Se você tava na migração da Orama ou de outra corretora, só vem uma nova conta, um novo CBLC. Fica ali dentro da mesma e você pode escolher todas as contas que você quiser, né? A BTG pegou a Orama, mas tem uma conta nova. Mas eles estão tirando os extratos desde o início. Só aparece os extratos do dia da abertura da conta para frente, no caso da Clear. Aí vai misturando, eu não consigo entender nada. Até a XP não aparece mais com os extratos desde o começo. Resumindo, ou põe tudo em ações e escolhe os FIs, ou vai ficar no prejuízo se for entrar em fundos ou alguma coisa referente à corretora. Fui tirar os extratos para ver tudo desde o início e não dá. O único jeito é ver tudo e pôr tudo manualmente. Por isso que você usa o Gorilla. Eu assinei o Kinvo, My Profit Trade Map, para ver se consigo ver tudo desde o início, para entrar com processo contra as corretoras, para eles falarem onde empurraram o meu caixa. Ele alega que todas as corretoras estão sumindo com o caixa dele. Você tá acreditando? Não vai nisso não, tá? Porque agora você vai entender onde foi parar o caixa dele. Comecei na BTG, tirei partes para XP, abri na Clear, após isso na Rico, um pouco antes da hora, tudo para deixar tudo separado, para não pôr tudo em todas. E desde 2021 na Avenue. Ninguém pode falar isso no YouTube, principalmente quem investe, pois vai espantar todo mundo de investir e aí a gente que já tá dentro se lasca, ele acha que a bolsa é tipo uma pirâmide mesmo. A Binance Nova Dex eu tenho, mesmo assim tá desmoronando. É tudo pirâmide mesmo, não tem sustentação em nada. Quem banca é quem entra. Aí, você pode pensar, o que esse cara tá falando? Talvez os corretores estejam sumindo com o dinheiro dele, alguma coisa assim. Eu pensei que poderia até ter acontecido algum erro e etc. E aí, ele me mandou esse print aqui, ele me mandou mais alguns outros prints que dão uma boa ideia de onde foi parar o dinheiro dele, porque que ele tá tão preocupado, né? Então aqui, BHIE3, né? 92% de queda. GOLL4, 81% de queda. Qual 3, 85% de queda. Light, 48% de queda. Telecomunicações brasileiras, né? Telb 3,
B3, menos 76% também. Olha isso, né? Vale 3, menos 8%. Tá até tranquilo. É ganho essa daqui. Cezan 3, menos 25%. Redditor, menos 36%. Cogna, menos 59%. Fleury, menos 41%. Não sei qual o preço médio ele conseguiu colocar aqui, porque eu dei uma olhada nas ações da Fleury nos últimos tempos e eu nem consegui entender em que ponto ele comprou. Acredito que ele tenha comprado ali nos idos de 2020, né? Que é o único jeito dele ter perdido isso. Então acho que ele comprou ali Fleury nos idos de 2020 e nunca mais fez nenhum aporte, porque é bem difícil, né, manter essa queda desse tamanho. Porque Fleury é uma empresa até interessante. Olha isso, cara. Pão de Açúcar, menos 35%. Bif 3, menos 27%. Magalu, menos 59%. Amer 3, menos 31%. Ele já comprou depois da treta, né? Dá pra você ver que ele continua caçando merda. E aí, Mil 3, menos 55%. Trisul, menos 52%. PDGR 3, menos 98%. ASB 3, menos 14%. Gemat 3, menos 17%. Tasa 4, menos 27%. Ele tem perda, basicamente, em todas as posições da carteira dele. Eu tentei ajudar ele, tentei conversar, mais algumas mensagens, assim, né? Conversei com ele, e aí ele tá comprando agora um monte de criptomoeda, e ele me explicou qual que é a ideia dele de investimento, né? Ele compra um monte de porcaria ali, e ele acredita que se subir, ele pode ganhar um bom dinheiro. Então ele tá tentando ficar rico com bolsa, e aqui ele falou que segue a mesma estratégia, inclusive, em criptomoedas, né? Vou deixar até o print aqui para vocês verificarem isso aqui. Isso que é ele falando sobre criptomoedas, mas é a estratégia que basicamente ele usa para tudo, ele falando que perdeu dinheiro em MMX também. Gente, a conversa é tão absurda que eu não queria fazer o vídeo com medo de vocês pensarem assim, pô, Raul tá sem conteúdo, né? Tá inventando isso aqui. Então, a gente poderia ficar aqui só dando risada dele, mas acho que isso não seria um vídeo que agregaria nada. Eu enviei alguns áudios para ele, tentei conversar com ele, tentei explicar, mas sinceramente, eu não senti que ele entende muito bem o que ele tá fazendo, tá? Aqui ele conta que ele acha que a bolsa é uma pirâmide, realmente ele acredita nisso, né? E que as pessoas têm que colocar dinheiro. Ele fala que viu o primo comprando $500 mil de Cogna 3 que comprou junto. Ele, assim, ele vai... Não é culpa de ninguém isso aqui, tá, gente? É culpa exclusivamente dele. Ele vai fazendo muita besteira. Aí ele comprou MMX, era aquela empresa do Ike Batista que tava ali na bolsa, e eu fiz vídeo aqui falando, inclusive, que não era uma boa na época da especulação. O que isso aqui é o retrato, né? De alguém que sai comprando todas as empresas que são mencionadas por esses influencers aí. Eu nunca pensei que alguém assim existisse. Sinceramente, eu tô assustado até agora. Eu tô assim, cara, como que alguém pode ser tão louco de sair fazendo isso com o próprio dinheiro, né? E quantidades cavalares de dinheiro, tá, gente? Isso aqui, você somando aí, você vê que ele colocou bastante dinheiro, né? Pra você ver que o saldo que tem ali, deve ter colocado mais de $500 mil aí nessa brincadeira. Tem várias outras posições aqui e vai jogando dinheiro fora e continua fazendo a mesma coisa. Não aprendeu que não pode especular ainda. Eu decidi fazer um vídeo porque eu não sei se tem mais alguém nessa situação, né? Então, assim, eu acredito que não, mas por que essas empresas que ele investiu são empresas tão ruins? O que tem de tão errado? Por que deu tão errado essa estratégia? Ele simplesmente teve azar? Não tem nada a ver com azar, tá, gente? Eu vou abrir aqui a analítica para a gente conferir alguns dados, mas olha só o nível de empresa que ele chama de investimento, né? Ele primeiro que ele pega empresas que normalmente caíram muito porque ele acredita de alguma maneira que elas vão voltar lá para cima, ele pega empresas que valem pouco. Então você vai olhar aqui, por exemplo, se a gente for entrar aqui em Gol, bom, olha o que a gente observa. A empresa primeiro está com PVP negativo, significa que ela tem mais dívida do que patrimônio, ela está com PL de 1,79, então você estaria pagando 1,79 vezes o lucro dela pelo valor dela. Você olha aqui os indicadores dela, todos distorcidos, né? Mas você observa patrimônio líquido, menos 19 bilhões, gente, tá? Então você olha que a empresa já não tem nem como existir, tomando prejuízo de 1 bilhão, não tem lucros consistentes, dívida líquida por EBITDA muito superior a 3 nos últimos anos, segmento do setor, né? Empresas aéreas não é perene, a empresa não tem um histórico de dividendos, assim, não tem basicamente nada que indique que isso aqui é uma boa empresa. Você pode olhar o balanço dela histórico, sempre foi uma empresa complicada, você tem os números aqui, nada plausível. Aí você fala, Raul, beleza, mas essa é uma empresa, não é possível que ele fez isso com todas. Sim, é possível. É por isso que é tão absurdo. Eu sinceramente não queria fazer esse vídeo, porque eu fiquei assim, cara, vamos pensar que eu inventei um personagem, porque isso aqui parece pra mim um personagem de desenho animado. Não faz nem sentido, tá? Então, Light, né? Então, a gente tem aqui a companhia. Poxa, mesma coisa, né? Prejuízo, PVP ridículo, exatamente pelo mesmo problema. Olha isso, né? Olha a diferença dos ativos. Então, aqui você olha só, patrimônio líquido da empresa, 2 bilhões, dívida bruta, 11 bilhões, né? Então, assim, uma dívida extremamente absurda, né? Então, é uma dívida muito alta, lucros
consistentes a empresa também não tem, no geral, dívida líquida por EBITDA é extremamente estourada também. Então, assim, são só empresas que, de verdade, elas vão seguir mais ou menos, todas elas vão seguir mais ou menos esse raciocínio, com exceção a uma ou outra, né, que foi o timing dele mesmo que deu azar ali. Se ele comprar um circo, já não cresce, né? Mas é basicamente isso. Olha que loucura, olha. O último trimestre também, prejuízo, né? Empresa com a dívida bruta de 7 bi, bomba também, não passa em nenhum critério objetivo, dívida líquida, né? Lucros consistentes não tem, segmento também não tem, né? Segmento também é complicado aqui, a empresa atua. E você pode ir consultando. Basicamente, tudo que tá na carteira dele vai seguir mais ou menos a mesma estratégia, tá? Ele vai seguir mais ou menos a mesma estratégia. Parece que ele pega na mão, ele tá procurando tentar acertar, né, de alguma maneira, uma empresa péssima que vai se transformar em alguma coisa. Eu não sei o que ele quer, porque olha só, dívida bruta 8 bilhões, patrimônio líquido 3 bi. Prejuízo de 2 bi. Loucura, né? Lucros consistentes não tem, dívida líquida por EBITDA não tem também. Segmento de varejo também não é lucros consistentes, né? Então aqui a gente vai ver, ele também tem Magalu em carteira. Então, assim, são só empresas extremamente complicadas. Ele me parece realmente, né, comprar as ações baseado no que tá rolando na mídia, assim. Então, se tá rolando informação de que essa empresa pode acontecer alguma coisa, que pode ter uma recuperação, etc. Ele me parece ser um cara que compra teses. Eu conversei com ele aqui e tentei explicar para ele, né? Não tem nada a ver, a bolsa não é uma pirâmide, ele que escolheu ativos errados, mas isso aqui acontece sempre, cotidianamente. O que acontece? Uma pessoa chega na bolsa de valores sem noção nenhuma, não sabe avaliar indicadores, não sabe avaliar se a empresa é boa ou não sabe avaliar nada. Ele simplesmente ouve as pessoas comentando, daí ele fala, pô, vou comprar, né? Vou comprar. E sai comprando empresas ali. Ele tem, sei lá, deve ter mais de 40 ações na carteira. Ele escolheu literalmente as piores empresas da bolsa, parece uma seleção dessas piores empresas da bolsa e colocou dentro da carteira dele. No meio disso, é óbvio, né? Tem uma outra coisa ali que faz sentido. Uma Itaúsa ali, uma Fleury, né? Tem uma outra coisa que faz sentido. Mas, no geral, a carteira é um conjunto de coisas aleatórias. E aí agora tá com um prejuízo gigantesco. E aí ele fica falando que as corretoras estão arrancando dinheiro dele e tal. Cara, não tem ninguém arrancando dinheiro seu, de verdade. Tô te dando aqui uma informação sincera. A ideia aqui não é te expor, espero que você veja o vídeo, eu vou te mandar o link, espero que te agregue de alguma maneira. Mas aqui não tem nada que foi feito aqui, né, pelas corretoras, etc, não. Quem fez isso aqui e criou essa carteira e perdeu dinheiro no mercado foi você. Você foi ali e selecionou uma lista de ativos muito ruins, que não são condizentes, não tem nada de pirâmide, a gente não precisa que outras pessoas estejam entrando, etc. Se não entrar mais ninguém na bolsa e a gente tiver empresas boas na carteira, a gente recebe os dividendos do mesmo jeito. São empresas, ações de boas empresas, a gente vai receber o valor delas, o lucro delas, tá? O que pegou aqui realmente foi sua péssima escolha de ativos. É o que eu falo pra vocês, né? Muitas vezes o cara chega aqui, dá uma de sabichão, fala, eu vou fazer sozinho, vou fazer sei lá o quê, eu não preciso aprender, eu não preciso de informação, investir na bolsa é ridiculamente fácil, você aprende no YouTube. Direto eu vejo aqui os comentários, principalmente quando eu falo da UVP, né? Tá aí o resultado disso aqui. Qualquer aluno, gente, que fez 8 semanas de aula comigo, pode olhar pra isso aqui e falar assim, meu Deus, que circo, que coisa horrorosa, né? Inclusive, deixo meus alunos aqui, se vocês quiserem comentar aqui a respeito da opinião de vocês dessa carteira, podem olhar. Por quê? Porque não faz sentido. E se você quiser aprender a investir de verdade, para não fazer besteira, né? Não meter o louco desse jeito aqui e depois não sair criando teoria da conspiração, o que eu te recomendo é que você abra aí a UVP, clica no botão Faça sua análise de perfil, né? Preencha ali atentamente as perguntas e vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E lembrando, gente, é muito mais barato do que cometer todas essas falhas aqui, depois ficar com um déficit gigantesco na sua carteira, é entrar na UVP. Por quê? Porque se você não aprender a investir depois de fazer a UVP, depois, tá? Não tô falando antes, não. Você não precisa escolher a data, né? 7 dias de graça, que é o que falam, né? E tem vários cursos, coloca pra você, 7 dias gratuitamente que você pode, 7 dias. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta e tal. Esses 7 dias não é eles que estão te dando, tá? Só para deixar bem claro. Quem dita que a gente tem 7 dias para cancelar uma compra é o Procon, tá? Isso é lei. Aqui na UVP não é disso que eu tô falando. Você pode concluir as aulas, emitir o seu certificado e eu devolvo o seu dinheiro depois da conclusão, se você não aprender a investir no Brasil e no mundo todo, tá bom? Então vai lá, vacila não e comenta aí o que vocês acharam dessa carteira. Sinceramente, eu fiquei preocupadaço.